Preparação da seleção para esta fase regional da participação na UEFA Regions Cup. Primeiro de tudo, agradecer o convite para estar aqui, depois dizer que foi uma preparação extensa. Começamos a trabalhar no final de outubro, passaram pelas nossas mãos aproximadamente 80 jogadores, o que mostra bem da qualidade que existe nas nossas divisões, e agora nesta parte final tentamos no fundo afunilar a escolha dos atletas e escolhemos aqueles que, fruto das condicionantes que existem, que são algumas delas colocadas pelos regulamentos, outras colocadas por aquilo que é a situação pandémica que vivemos. Escolhemos os 20 jogadores que nós acreditamos que nos darão mais condições de ter sucesso. É um primeiro passo de um caminho que a gente espera que seja longo, mas toda a gente que entra neste meio, todas as associações têm essa ambição de chegar à fase nacional e depois à fase internacional, e nós queremos muito dar este primeiro passo. Sabemos das dificuldades que vamos passar, são seleções, são associações com muita qualidade, uma delas a jogar em casa, Viana do Castelo, vice-campeã, a Associação de Futebol do Porto, uma equipa muito forte, com muita seleção, com muita capacidade de amostra de jogadores, e depois Viseu, que no fundo sai um pouco do nosso radar e sai um pouco daquilo que é o nosso perfil habitual de adversário. Por isso, mesmo estando conscientes das dificuldades, sabemos da nossa qualidade, sabemos que nos preparamos bem e estamos com expectativas positivas para o desenrolar do torneio neste fim de semana. Qual é o peso do primeiro jogo? O primeiro jogo é importante, o segundo também o é. O primeiro jogo é importante porque define como é que a gente entra no torneio em 3 jogos. O primeiro jogo acaba por te colocar menos pressão se tu não tiveres um resultado positivo, mas eu também partilho da opinião porque o segundo jogo também acaba por ser muito importante, porque independentemente do resultado que terás no primeiro jogo, o segundo também será importante. Agora, obviamente que temos que resolver um problema de cada vez. O primeiro problema chama-se Associação de Futebol do Porto, e é esse problema que a gente tem que resolver. E depois, a partir daí, orientarmos naquilo que é o nosso trabalho. É diferente, a dinâmica é diferente daquilo que estou habituado nos clubes. É uma dinâmica de num fim de semana resolver a situação. É um torneio extremamente violento em termos psicológicos e em termos físicos para toda a gente que o joga, desde os jogadores ao staff e a equipas técnicas, mas acreditamos que podemos dar uma boa resposta, sabendo que a equipa que vai terminar em primeiro poderá não ser a melhor, mas será aquela que fizer melhor a gestão dos 3 jogos e obviamente aquela que conseguir nesses 3 jogos dar um desempenho mais favorável. Como é que se prepara uma participação com seleções que não conhecem? No fundo, o treinador acaba por ter que fazer uma preparação um bocadinho às cegas, da mesma forma que as outras seleções também não conhecem a nossa. Sim, é uma pergunta interessante no sentido que nos coloca questões. Quando nós estamos numa dinâmica de clube, conhecemos sempre o adversário que vamos defrontar. Aqui não, aqui no fundo temos que nos preocupar connosco, saber perfeitamente aquilo que nós temos que fazer, e depois no decorrer do jogo, e até porque mesmo as próprias seleções pode haver uma grande rotação entre os atletas, dentro do jogo os nossos jogadores terem a capacidade de encontrarem soluções. O nosso modelo de jogo será obviamente um modelo de jogo simples, porque não há tempo para grandes complexidades a nível tática e técnica, e acreditamos que dotamos os jogadores das melhores armas para darem resposta aos problemas. Agora, obviamente que o futebol tem sempre um adversário. Tu, desconhecendo ou conhecendo muito pouco acerca do adversário, poderás numa ou noutra situação ser surpreendido, mas acreditamos que os jogadores, e serão eles também a grande chave deste sucesso, porque terão que ser eles dentro do campo a encontrar a tal resolução para os problemas, e nós acreditamos que na nossa seleção, que os jogadores que selecionamos conseguirão dar resposta a esses problemas que eventualmente nos 3 dias surgirão.